Cansado de se sentir fraco e impotente? Já se perguntou se existe algo mais para você nesta vida? Prepare-se para mergulhar em uma jornada épica de traição, amor, redenção e bênçãos divinas enquanto exploramos a história fascinante de Jacó. Desde seu nascimento como irmão gêmeo de Esaú até sua emocionante luta com o ser divino, cada capítulo desta narrativa complexa revela lições intemporais sobre fé, família e destino. Descubra como Jacó superou adversidades, enfrentou desafios e encontrou seu propósito divino, deixando um legado duradouro como o patriarca das 12 tribos de Israel. Esteja preparado para se inspirar e se maravilhar com as reviravoltas emocionantes desta história que transcende séculos. Não perca esta oportunidade de conhecer um dos personagens mais intrigantes e significativos da Bíblia. A história de Jacó, contada no livro de Gênesis, é uma saga emocionante de engano, reconciliação e bênçãos divinas. Jacó é apresentado como o filho mais jovem de Isaque e Rebeca, nascido junto com seu irmão gêmeo, Esaú. Desde o ventre de sua mãe, Jacó mostrou-se agarrado ao calcanhar de Esaú, indicando uma luta pela posição de primogênito. O relacionamento entre Jacó e Esaú é tenso desde o início. Esaú, o primogênito, é caçador e o favorito de seu pai, Isaque, enquanto Jacó é descrito como um homem tranquilo, preferindo ficar em casa. Em um momento de fraqueza, Esaú vende seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas, demonstrando sua falta de valorização da herança espiritual de sua família. Quando Isaque está velho e cego, ele decide abençoar seu filho primogênito antes de morrer. No entanto, Rebeca, que favorece Jacó, conspira com ele para enganar Isaque e receber a bênção em seu lugar. Jacó disfarça-se de Esaú e recebe a bênção de Isaque, o que enfurece Esaú ao descobrir o engano. Com medo da vingança de Esaú, Jacó foge para a casa de seu tio Labão em Harã. Em sua jornada, Jacó tem um sonho poderoso no qual vê uma escada que se estende do céu à terra, com anjos subindo e descendo por ela. Deus está no topo da escada, renovando a aliança feita com Abraão e Isaque, prometendo a Jacó a mesma bênção e proteção. Jacó acorda impressionado e faz um voto a Deus, prometendo servi-lo se ele o proteger durante sua jornada. Ao chegar à casa de Labão, Jacó apaixona-se por Raquel, filha de Labão, e concorda em trabalhar 7 anos em troca de sua mão em casamento. No entanto, Labão engana Jacó e dá-lhe sua filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. Jacó concorda em trabalhar mais 7 anos por Raquel, demonstrando sua dedicação e amor por ela. Apesar das dificuldades e dos enganos de Labão, Jacó próspera em seus negócios e torna-se um homem rico e poderoso. Ele tem 12 filhos e uma filha de suas esposas e servas, que se tornam os pais das 12 tribos de Israel. Jacó eventualmente reconcilia-se com Esaú e volta para Canaã com sua família e rebanhos. No caminho de volta, Jacó tem um encontro misterioso com um homem que luta com ele durante a noite. Jacó percebe que está lutando com um anjo de Deus e se recusa a soltá-lo até receber sua bênção. O anjo então muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus, e o abençoa. Jacó sai desse encontro mancando, mas renovado em espírito e com uma nova identidade. A história de Jacó em Gênesis é uma narrativa rica em lições sobre a importância da fé, da dedicação e da confiança em Deus. Jacó enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, mas sempre encontrou força na promessa de Deus de abençoá-lo e protegê-lo. Sua jornada é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às adversidades, Deus está sempre conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em nosso caminho. Jacó é uma figura central na narrativa bíblica, e sua história ecoa através de várias gerações e livros subsequentes da Bíblia, incluindo Êxodo, Números e Deuteronômio. Embora esses livros não se concentrem exclusivamente na vida de Jacó, sua influência e o legado de sua família são evidentes em muitas passagens. Vamos explorar como a história de Jacó continua a moldar o destino do povo de Israel em sua jornada do Egito para a Terra Prometida. No livro de Êxodo, Jacó não é o protagonista, mas sua descendência é fundamental para a narrativa. Os israelitas, descendentes de Jacó, tornam-se escravos no Egito, cumprindo a profecia feita a Abraão de que sua descendência seria estrangeira numa terra que não lhes pertenceria por 400 anos. A opressão do povo de Israel no Egito leva a Deus a intervir por meio de Moisés, um líder escolhido por Deus para libertar seu povo da escravidão. Assim, embora Jacó não esteja diretamente envolvido na história de Êxodo, sua descendência é o centro da libertação que Deus realiza por meio de Moisés. No livro de Números, Jacó é lembrado principalmente por meio de seus 12 filhos, que se tornaram os cabeças das 12 tribos de Israel. O censo realizado neste livro destaca a importância das 12 tribos como a estrutura fundamental do povo de Israel enquanto eles viajavam pelo deserto em direção à Terra Prometida.
As tribos são organizadas em acampamentos ao redor do tabernáculo, refletindo a liderança e o legado de Jacó, que, apesar de seus muitos filhos e conflitos familiares, deixou uma união duradoura e coesa entre suas tribos. Finalmente, no livro de Deuteronômio, a influência de Jacó é sentida mais uma vez quando Moisés relembra a história do povo de Israel antes de sua entrada na Terra Prometida. Moisés reconta a jornada de Jacó e seus filhos, lembrando como Deus os abençoou e prometeu a eles a terra de Canaã como herança. Este livro enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas feitas a Jacó e sua descendência, mesmo diante de desafios e infidelidades do povo de Israel. Em resumo, a história de Jacó é uma parte integrante do grande plano de Deus para seu povo, desde os primórdios da promessa feita a Abraão até a jornada através do deserto em direção à terra prometida. Sua descendência, as 12 tribos de Israel, desempenha um papel vital em cada estágio dessa jornada, e sua fidelidade e as promessas de Deus a ele continuam a ser lembradas e celebradas ao longo da narrativa bíblica. Embora Jacó tenha enfrentado desafios pessoais e familiares, sua história é uma lembrança poderosa da graça e fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e conduzir seu povo rumo ao seu destino final. No livro de Juízes, a história de Jacó não é central, mas sua influência é sentida através das gerações posteriores de sua descendência, especialmente na história de José e na narrativa dos eventos após a conquista da Terra Prometida. Embora Jacó não seja o foco principal, sua presença é lembrada e seu legado continua a impactar a trajetória do povo de Israel. A história de Jacó começa a ecoar em Juízes principalmente através das histórias de José, um de seus filhos, cuja vida é detalhada no livro do Gênesis. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, torna-se uma figura importante no Egito, eventualmente ascendendo ao cargo de governador e desempenhando um papel crucial na preservação do povo de Israel durante uma grande fome. Sua história é um testemunho da fidelidade de Deus em transformar o mal em bem e em cumprir suas promessas, mesmo através de circunstâncias adversas. Além disso, a história de Jacó ressoa indiretamente nas narrativas dos juízes que lideram Israel após a morte de Josué. Os juízes são levantados por Deus para libertar o povo de Israel de opressores estrangeiros e para trazer restauração espiritual à nação. Embora os juízes possam não estar diretamente ligados à história de Jacó, sua liderança é uma continuação do legado deixado por Jacó e seus descendentes, que formaram as tribos de Israel. Um exemplo notável é a história de Gideão, que é chamado por Deus para liderar os israelitas contra os midianitas. Gideão é descendente de Abisrita, uma família da tribo de Manassés, que por sua vez é descendente de José, filho de Jacó. A história de Gideão destaca a fidelidade de Deus em usar indivíduos aparentemente insignificantes para realizar grandes feitos e demonstra como o legado de Jacó continua a moldar a história de Israel muito tempo depois de sua morte. Outro exemplo é a história de Sansão, um juiz conhecido por sua força sobre-humana. Embora Sansão seja frequentemente lembrado por seus erros e fraquezas, sua liderança temporária sobre Israel é um lembrete do papel contínuo da descendência de Jacó na história do povo de Deus. A história de Sansão ilustra tanto as consequências da desobediência quanto a capacidade de Deus de usar até mesmo indivíduos falíveis para cumprir seus propósitos. Em resumo, embora a história de Jacó não seja o foco principal do livro de Juízes, sua influência é sentida através das gerações de sua descendência e continua a moldar a história do povo de Israel. Sua jornada de lutas, redenção e reconciliação é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e usar até mesmo os eventos mais tumultuados para realizar seus propósitos. A história de Jacó ecoa através dos séculos, lembrando-nos do poder transformador da graça divina e do papel contínuo do povo de Deus na história da redenção. O livro de Josué narra a história de Jacó principalmente por meio de suas gerações posteriores e do cumprimento das promessas feitas a ele por Deus. Embora Jacó não seja o foco principal do livro, sua influência é sentida através das tribos de Israel e das promessas que Deus fez a ele. Jacó, também conhecido como Israel, foi o neto de Abraão e filho de Isaque. Sua história começa em Gênesis, onde ele engana seu irmão Esaú para receber a bênção do primogênito de seu pai Isaque. Como resultado, ele é forçado a fugir de casa para escapar da ira de seu irmão. Durante sua jornada, Jacó tem um encontro com Deus em Betel, onde recebe uma visão das escadas que ligam a terra ao céu e faz uma aliança com Deus. No livro de Josué, a história de Jacó é mencionada principalmente através das 12 tribos de Israel, descendentes de seus 12 filhos. Antes de sua morte, Jacó abençoa cada um de seus filhos, profetizando sobre o futuro de suas tribos. Essas bênçãos são vistas como profecias cumpridas quando as tribos de Israel conquistam a terra prometida sob a liderança de Josué.
Uma das tribos descendentes de Jacó é a tribo de José, cujos 2 filhos, Efraim e Manassés, são abençoados por Jacó e recebem uma porção dupla da herança. Essa bênção é refletida mais tarde quando as tribos de Efraim e Manassés se tornam 2 das tribos mais poderosas de Israel. Além disso, o próprio nome de Israel é frequentemente mencionado ao longo do livro de Josué como o povo que Deus prometeu trazer à terra prometida. A conquista da terra sob a liderança de Josué é vista como o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, demonstrando a fidelidade de Deus em honrar suas alianças. Embora Jacó não esteja presente fisicamente na narrativa de Josué, sua influência é sentida através das tribos de Israel e das promessas cumpridas por Deus. Sua jornada de lutas, redenção e reconciliação estabeleceu as bases para a história de Israel e o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Em resumo, o livro de Josué destaca o cumprimento das promessas feitas a Jacó e suas gerações posteriores através da conquista da terra prometida. A história de Jacó é um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e da importância da fé e da obediência na jornada do povo de Deus. A influência de Jacó é sentida através das tribos de Israel e continua a moldar a história do povo de Deus mesmo após sua morte. Jacó, também conhecido como Israel, é introduzido no livro de 1 Samuel principalmente por meio das bênçãos que ele conferiu a seus filhos antes de sua morte, conforme relatado em Gênesis. Essas bênçãos proféticas têm um impacto duradouro sobre as tribos de Israel, moldando suas identidades e destinos futuros. Os descendentes de Jacó desempenham papéis significativos na história de Israel, como líderes e figuras influentes. Em 1 Samuel, a história de Jacó é mencionada principalmente através das tribos de Israel e de sua relação com Deus. O reino de Israel é estabelecido através dos descendentes de Jacó, que lideram o povo de Deus sob a orientação de líderes como Samuel, Saul e Davi. As bênçãos conferidas a Jacó se manifestam nas vidas e destinos das tribos de Israel, evidenciando a fidelidade de Deus às suas promessas. No livro de 2 Samuel, a história de Jacó é refletida nas lutas e triunfos do reino de Israel. Davi, descendente de Jacó, torna-se rei de Israel e estabelece Jerusalém como a capital do reino. O reinado de Davi é marcado por conquistas militares, reformas religiosas e alianças políticas, todas influenciadas pelas bênçãos proferidas a Jacó. A linhagem de Jacó é fundamental para a história de Israel, demonstrando como Deus cumpre suas promessas através das gerações. No livro de 1 Reis, a história de Jacó é continuada através dos reinados dos reis de Israel e Judá. A linhagem de Jacó é central para a sucessão dos reis e para o destino do reino de Israel. Os reis são avaliados com base em sua fidelidade a Deus e em sua adesão aos mandamentos divinos, refletindo a influência contínua das bênçãos de Jacó sobre o povo de Israel. A história de Jacó é um lembrete do compromisso de Deus com seu povo e da importância da obediência e da fé na jornada do povo de Deus. No livro de 1 Crônicas, a história de Jacó é revisitada através de genealogias e registros familiares. Os descendentes de Jacó são listados e suas histórias são lembradas como parte da história de Israel. A linhagem de Jacó é valorizada e preservada como parte da identidade nacional de Israel, demonstrando a importância da herança e da continuidade na história do povo de Deus. As bênçãos de Jacó são lembradas e celebradas como evidências da fidelidade de Deus às suas promessas. Em resumo, os livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas destacam a importância da linhagem de Jacó na história de Israel e na realização das promessas de Deus. A história de Jacó é lembrada através das gerações como um testemunho da fidelidade de Deus e da importância da herança espiritual na jornada do povo de Deus. Primeiramente, a jornada de Jacó nos lembra da importância da fé e da confiança em Deus, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Jacó enfrentou muitos obstáculos ao longo de sua vida, desde a rivalidade com seu irmão Esaú até os desafios em sua jornada rumo à prosperidade. No entanto, em meio a essas dificuldades, Jacó confiou no plano de Deus e persistiu em sua fé, o que eventualmente o levou à realização das promessas divinas. Além disso, a história de Jacó nos alerta sobre as consequências de nossas ações e decisões. Jacó cometeu erros ao longo de sua vida, incluindo sua manipulação para obter a bênção de primogênito e seus esquemas para obter riquezas. Essas escolhas não apenas causaram conflitos em sua família, mas também trouxeram consequências negativas para sua própria vida. No entanto, Jacó também experimentou o perdão e a redenção de Deus, o que destaca a importância do arrependimento e da transformação espiritual em nossa jornada de fé. Além disso, a história de Jacó nos lembra da importância da integridade e da honestidade em todas as áreas de nossas vidas.
Embora Jacó tenha sido conhecido por suas artimanhas e estratégias para alcançar seus objetivos, foi somente quando ele confrontou suas próprias falhas e se reconciliou com seu passado que ele encontrou verdadeira paz e realização. Isso nos ensina que a verdadeira prosperidade e abundância vêm não de nossos esquemas e manipulações, mas da integridade e da fidelidade a Deus em todas as coisas. Além disso, a história de Jacó destaca a importância do perdão e da reconciliação em nossos relacionamentos. Apesar das muitas tensões e conflitos em sua família, Jacó eventualmente se reconciliou com seu irmão Esaú e encontrou cura em seus relacionamentos. Isso nos ensina que o perdão é essencial para a restauração e a paz, e que devemos buscar ativamente a reconciliação em nossos relacionamentos, independentemente das feridas do passado. Por fim, a história de Jacó nos lembra da fidelidade e do cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Apesar das falhas e fraquezas de Jacó, Deus permaneceu fiel às suas promessas e o guiou em sua jornada de fé. Isso nos assegura que, mesmo em meio às nossas próprias lutas e incertezas, podemos confiar no amor e na provisão de Deus para nos sustentar e nos conduzir em direção à prosperidade espiritual e abundância em todas as áreas de nossas vidas. Em suma, a história de Jacó é um lembrete poderoso do poder transformador da fé, do perdão e da fidelidade de Deus. Ao aplicarmos essas lições em nossas próprias vidas, podemos encontrar verdadeira prosperidade e abundância, livres de pecados e traições, e experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. Agradeço por terem assistido a este vídeo e por embarcarem nesta jornada de descoberta das lições poderosas da história de Jacó. Se você gostou do conteúdo e deseja mais reflexões inspiradoras sobre fé, prosperidade e abundância, não se esqueça de se inscrever no canal Profecias da Prosperidade e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Estamos comprometidos em trazer mais conteúdo edificante e transformador para a sua vida. Até o próximo vídeo.